Olá, está começando mais um Agrodebate, o programa que debate o agronegócio para você aqui na tela do canal AgroPlus. Obrigado a você que já está conosco. A partir de agora, 1 hora de debate sobre o agro. No programa de hoje, a gente vai falar sobre Green Farm. Mais uma vez a gente está aqui, né? Vocês estão ligados que desde quarta-feira o Agrodebate está aqui, ó, direto da feira aí, que está conectando o mundo com o agronegócio, e nós vamos falar sobre assuntos como o principal assunto, né, das palestras, painéis dessa sexta-feira, penúltimo dia de Green Farm, que deixou isso aqui tudo rosa, minha gente. Vocês não têm noção a quantidade de mulher que apareceu por aqui para fazer parte do Fazenda Rosa, os painéis voltados aí completamente para a mulherada. Muito painel interessante, conversas. Além disso, a gente vai falar sobre algo que está rolando aqui na feira, e que hoje, inclusive, é o último dia, amanhã tem premiação, é o Hackathon. Para quem não sabe, Hackathon é um desafio que coloca um problema em questão, e esse problema tem que ser resolvido por algumas equipes ali que estão concorrendo a prêmios. O primeiro lugar, para você ter noção, R$6.000. Interessante. Uma entrevista já. E a gente vai falar também sobre endividamento rural, que foi um assunto também de uma das palestras aqui durante a Green Farm. Assuntos para lá de interessantes, eu tenho certeza que você tem muito a adquirir aí de conhecimento. A gente também cada dia aprendendo mais, né? Para começar, a gente começa falando desse período de hoje, essa sexta-feira, penúltimo dia de Green Farm, que deixou aqui tudo rosa, minha gente. E a Fazenda Rosa, né, que é um braço do Green Farm, trazendo informação para a mulherada. E muitas mulheres compareceram, e uma delas, inclusive eu sou muito fã, está aqui comigo, Dejane Arnold, jornalista do Agro. Dejane, bem-vinda ao Agrodebate. Você não sabe quanto que eu estou feliz de receber você aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui sendo entrevistada. Não é comum, né, que a gente conceda entrevista enquanto jornalista, mas muito alegre. Obrigada. Mas você fez parte, você mediou o primeiro painel de hoje, né? Isso, um painel bastante diverso, muitas mulheres que são destaque de diversos setores, entidades do agro, no empreendedorismo agro, no comércio, lideranças políticas, de gestão pública também, e trouxeram diversas visões, né, da importância desse protagonismo feminino. E muito importante o tema desse painel: elas plantam o amanhã. Então, assim, o protagonismo de cada uma ali, e principalmente como inspirar outras mulheres, as nossas meninas, as nossas jovens também, para que elas também continuem fazendo esse cultivo da mulher em cada setor, para que a mulher cada vez mais mostre o seu trabalho. E a gente estava falando antes de começar a gravar, né? Você trouxe um testemunho também, assim, da sua família. Você vem de uma família de produtores. Sim, quando a gente fala especificamente da mulher no agro, eu gosto de citar, inclusive no livro Elas e o Agro, primeira edição que eu participei, eu conto um pouco dessa história da minha mãe, né? Meus pais são trabalhadores rurais, nós viemos do Rio Grande do Sul para cá, e o meu pai viu a cidade de Lucas do Rio Verde, a fazenda em que ele ia trabalhar, né? Que ele já era funcionário dessa fazenda, desse patrão lá no sul. A minha mãe veio na confiança. Meu pai falou: vamos, lá a gente vai crescer, a família vai ter mais condições. Ela falou: vamos. Então ela veio, largou outros irmãos lá, e mesmo assim, com a cara e coragem, não sabia onde os filhos iriam estudar. Na época, Lucas do Rio Verde não tinha energia elétrica. E ela topou esse desafio, e ainda bem que ela topou e teve essa coragem, e foi essa auxiliadora do meu pai também. Para contextualizar um pouquinho mais, só para a gente entender melhor também, que ano foi isso aí, Dejane? 1989. 89. Foi uma transição ainda que Lucas não tinha energia, os motores eram ligados, de manhã, 8 horas da manhã, 10 horas da noite desligava. Todo mundo dormindo, sem energia. Os que tinham um pouquinho mais de dinheiro, tinha um geradorzinho em casa e tinha que ficar ouvindo a noite inteira. A fazenda tinha, mas emergencialmente, para questões muito emergenciais. E o restante... Mas daí, falando da mulher, imagina só, um homem falando que vem de lá para cá, vou atravessar o país para chegar em um lugar e não ter um suporte. Muitas vezes ele não poderia não ter conseguido alcançar
os caminhos que alcançou se não tivesse esse pilar. E a mulher, eu não estou querendo falar também que a mulher ela só pode estar nesse lugar, porque inclusive nos painéis de hoje a gente tem aí mulher no mercado internacional, o papel da mulher na engenharia, então assim, a mulher pode estar em vários lugares. Com certeza, mas eu gosto de ressaltar esse papel inicial de que a mulher sempre esteve no agro como apoiadora, como alicerce, como base, porque essa é a confiança da família, né? Os homens que vieram para cá, adquiriram terras, enfim, ou para trabalhar, eles tinham a certeza de que estavam apoiados e que a família estava dando esse crédito a ele de que daria certo. E com certeza Mato Grosso cresceu também e muitas mulheres começaram a assumir os papéis de liderança, os papéis de gestão. No Green Farm, durante o Fazenda Rosa, as palestras sobre mineração, mulheres que atuam na mineração em Mato Grosso, mulheres que estão aí fazendo destaque dos produtos, da internacionalização desses produtos também de Mato Grosso para outros países, mulheres líderes. No nosso INDEA temos mulheres, a Secretaria de Agricultura do Estado, voltada à agricultura familiar, é também uma mulher, o pessoal da Comissão FAMATO Mulher, todos estavam aqui, mulheres, que a nossa Câmara de Cuiabá é muito ampla nessa gestão de mulheres, a presidente da mesa diretora é uma mulher, então todas essas mulheres falaram um pouquinho da sua trajetória e de como as demais mulheres podem tirar aí lições para também mostrar a sua voz, se unir, né, e mostrar o trabalho que fazem. Dos dias de palestra, painéis que tiveram aqui no auditório, hoje foi o dia que eu vi mais gente ali, a mulherada veio em peso. E agora vai uma crítica, não, as mulheres, vou contextualizar melhor, a gente está acostumado, nós que somos aí comunicadores do agronegócio, a gente sabe que a gente enfrenta uma barreira muito grande, que são as informações desencontradas. E eu acho que as mulheres, com o peso que elas vieram hoje aqui, acho que elas estão mostrando como que essa comunicação está se revertendo. Porque antigamente talvez a gente não fosse ver isso. E hoje a gente está vendo as mulheres quase se tornando protagonistas, ou se não, já estão protagonistas nesse cenário. Já estamos aí, e principalmente porque há uma união. Durante a Fazenda Rosa, a gente vê muitos grupos de mulheres de negócios, agroligadas, BPW. Então, são mulheres que se organizam em grupos e uma motiva a outra para que esteja aqui, para que busque conhecimento, para que busque se posicionar no mercado, uma apoiando a outra e, com certeza, todas estão juntas. Então, nesse contexto, e aproveitando a feira também, as oportunidades que a feira pode trazer. Muito network durante as palestras também, muita troca de informação, aí a possibilidade de negócios. Fazer um negócio, conversar com alguém, uma oportunidade que às vezes você nem poderia sonhar que ia aparecer. Eu, por exemplo, já fiz um network por aqui, já tenho interesse de levar um projeto para a minha cidade e, enfim, isso acabou acontecendo. Mas tudo precisa de um começo, né, Dejane? Exato. Eu queria cavucar lá no fundo do túnel, porque você apresentou por algum tempo aí na televisão, você fez parte do programa Agro, e eu acho que eu queria saber como é que foi lá no começo, assim, para eu explorar um pouquinho disso, de você. Talvez eu imagino que não tenha começado já com todo o conhecimento que você tem hoje, até porque é natural que a gente adquira conhecimento todos os dias, né? Como é que foi lá no comecinho? Eu gosto de contar a época em que eu estava ainda em Sinop. Quando eu formei, eu já era estagiária na TV Centro-América e fui convidada a assumir um posto de repórter em Sinop. E na época, Sinop era referência nas reportagens do Globo Rural. E eu também queria isso. Mas o Fábio Mesacasa assumia as reportagens e o Globo Rural já confiava no trabalho dele. E eu sabia que eu tinha que me posicionar. Era nova, recém-formada, não digo nem o fato de ser mulher, mas por ter pouca experiência mesmo. Então, no meu primeiro período de férias, isso nós estamos falando de 2006, 2007, eu fui a São Paulo, bati na porta da Globo, claro, já tinha feito contato com eles de que eu iria,
e me apresentei. Eu sou a Dejane, eu trabalho em Sinop, faço parte da equipe e eu quero saber de vocês o que vocês precisam para que eu apareça também. Eu também quero fazer reportagens para o Globo Rural. E a partir daí eles me pegaram pela mão. Alguns editores me auxiliaram até mesmo na narração que eu tinha que fazer. Tom de voz? Tom de voz, a interpretação, como no agro eles gostariam que a matéria fosse apresentada, tudo. E a partir de então, quando eu retornei, eles começaram a deixar algumas matérias que eu fizesse e eu não parei mais. E quando eu saí da Centro-América, 16 anos depois, eu já era editora-chefe da Editoria Agro e eu conversava toda semana com eles e toda semana a gente tinha reportagens do Globo Rural lá, mas já não como repórter, mas como editora, incentivando que outros repórteres da emissora também fizessem reportagens lá. Em resumo, é isso. Que história, né? Eu acho que isso é para inspirar muita gente, porque eu acho que a gente fica preso. E eu mesmo tive uma dificuldade também, assim, para eu começar com um programa nesse esporte, mas eu pensei, tem que começar. E a prática te auxilia muito. Com a prática a gente vai, a gente depois se olha e fala, dessa forma eu não gostei, eu posso melhorar, e a gente vai ajustando, e é assim. E sempre com o objetivo de levar a comunicação, o meu objetivo é esse, levar a informação da maneira mais fácil de entender, cada um fica com o teu objetivo, mas a gente vê que você continua ainda comunicando, você tem sua empresa de assessoria de imprensa, isso tudo comunicando e levando, continua levando informações do agro. E como você falou, o propósito é conteúdo, o propósito é levar informação, né? Então, após 16 anos numa trajetória que eu já tinha muito me honra e eu já sabia que eu já tinha contribuído muito, eu queria algo mais e algo meu. Então, eu fundei a Crop Agrocomunicação com o intuito de produzir conteúdos e também assessorar empresas do agro. A Crop trabalha somente com empresas do agro. A gente fala do agro, a gente fala de pessoas, produtos, serviços, com quem também queira comunicar com produtores rurais, porque essa é a expertise que eu sempre carreguei. Então, a Crop tem 4 anos e estamos aí com uma equipe fantástica e cada vez alcançando mais clientes, levando mais informação desses clientes além. Eu sei, eu acompanho, né? Tô de olho. Enfim, só parabenizar você, Dejane, agradecer. Encerrando esse primeiro bloco aqui contigo, parabenizando mais uma vez pelo seu trabalho, por levar a informação da maneira que leva, com tanta maestria. Eu agradeço, muito feliz em estar aqui na assessoria do Green Farm também, agradecer a confiança da Randala, 2º ano do Green Farm, 2º ano que estamos aqui, e felizes aí com toda essa repercussão. Eu vejo o Green Farm, Fazenda Rosa, enfim, os projetos que a Randala toca aí com muita... É uma construção que já tem muito sucesso. E eu vejo muita coisa ainda para frente. Eu acho que é o começo de uma grande onda. Sim, as feiras de Mato Grosso sempre começaram dessa forma. E hoje são o sucesso que são. Pessoas de todo o país que vêm para cá também. O Green Farm está nessa linha. Obrigado mais uma vez. Te agradeço. Muito obrigada e parabéns pelo programa. Valeu. Comercial, no próximo bloco a gente fala sobre Hackathon. O que é isso? É um desafio que está acontecendo aqui, prêmio de R$6.000 para o primeiro colocado, enfim, algo muito legal. A gente vai fazer uma entrevista com um professor que está coordenando esse desafio por aqui. A gente já volta. Agrodebate dessa sexta-feira está de volta, você continua conosco, obrigado. E agora tem assunto que eu sou fã. Eu já falei muito sobre isso aqui dentro do Agrodebate e está rolando aqui na feira, na Green Farm, algo que é voltado para tecnologia e inovação, enfim. O nome disso é Hackathon, mas a gente vai entender um pouco melhor do que se trata, como que está sendo desenvolvida, é uma problemática que ela tem que ser estudada. Então eu vou conversar com o coordenador desse Hackathon, o celeiro de campeões aqui na Green Farm, professor João Costa Júnior, docente da UFMT em Cuiabá. Seja bem-vindo, obrigado, professor. Eu agradeço pela oportunidade.
Boa tarde a todos, né? Já anoitecendo, né? Fico muito feliz de estar aqui para falar um pouquinho sobre inovação tecnológica, inovação aberta, dentro do agronegócio, que a gente está engatinhando ainda e melhorando bastante. Vai falar um pouquinho sobre isso. Hackathon é um termo que é meio, às vezes, a primeira acho que ela soa meio esquisita, assim, né? Eu vou explicar rapidamente o que é hackathon. Então, já 3 pessoas já me perguntaram o que é hackathon. Hackathon significa, hacka é de hack. Hack é quando você cria uma linha de código dentro de uma programação. Aquela linha de código que chama hack. Hack é um avanço na linha de código, né? Sendo bem simples assim no comentário. E tom é de maratona. Então, hackathon, maratona de linhas de código que você desenvolve uma programação. Alguém tinha contado alguma coisa parecida com essa ontem, acho que foi por aqui, e eu não tinha imaginado que era hackathon isso. É isso. Só que aí, pra gente traduzir, a gente coloca muito desafio de inovação, competição de inovação. Então, o hackathon nada mais é do que uma proposta onde você cria um grupo, onde, na verdade, é uma competição de grupos, onde esses grupos são multidisciplinares, são alunos de zootecnia, agronomia, veterinária ou medicina, depende da temática. No caso aqui, como é a temática do agro, você tem agronomia, veterinária, zootecnia, aí tem os meninos da computação, engenharia de automação, engenharia elétrica, tem os meninos da física também, que entendem um pouquinho de programação, matemática. Eles se juntam, formam times e a gente lança um problema. Esse problema ele tem dentro de temáticas. Então, a gente tem um grupo de temáticas e a gente pode pegar um problema, e aí pode ser um hackathon vindo com uma problemática da empresa. Uma empresa pode ter um problema lá dentro do seu sistema de produção e trazer esse problema, a gente ter que resolvê-lo através de uma solução, ou pode ser também através de que é onde nós fazemos aqui nesse caso. Como a gente não teve, esse ano a gente não teve empresa parceira para trazer o problema, mas ano que vem a gente vai ter, com certeza eu vou correr atrás para isso, para a gente poder, esse ano não teve, a gente criou o problema a partir da experiência que eu tenho como professor da área de zootecnia, para poder trazer o pessoal. Então, esse ano a temática foi, o problema que eu trouxe, né, para eles foi um problema relacionado a consórcio com produção de milho e a produção de leite voltada para pequenos produtores. E aí, só para a gente entender melhor aí, qual que era o problema então? O problema basicamente foi o quê? É um sistema de produção. E que daí eles têm que buscar uma solução. Exato, é um sistema de produção de pequenos produtores, onde eles têm, em Santo Antônio de Levergé, no caso, onde eles tinham um problema correlacionado principalmente a um monitoramento da produção do milho e também da emissão da produção de gases por esses animais e pelo milho, e eles têm uma dificuldade de conseguir ter também informações relacionadas ao sistema de produção. A partir disso, eles não conseguem ter as informações necessárias para emitir certificações relacionadas à parte ambiental. Então, por exemplo, hoje, né, a maioria das empresas, no caso do laticínio, eles tenham buscado uma exigência de certificação ambiental. O que você está fazendo para não causar dano ambiental? E por que eu coloquei a questão ambiental? Porque o hackathon está todo trabalhado no edital, focado com o que está sendo discutido para a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará. Então, a gente quis ter toda essa conexão, que o mundo é globalizado, essa conexão. Então, os pequenos produtores têm que pensar em criar um sistema de produção onde tenha toda uma pegada voltada para a diminuição dos efeitos de gases estufas, né, por questão ambiental, e ele tem que certificar isso. Mas como um pequeno produtor vai conseguir fazer certificação? Se ele é um pequeno produtor e algumas vezes nem sabe como produzir ainda, tem dificuldade no sistema de produção. E aí vem um desafio para ele tentar resolver. Quantas equipes a gente tem hoje ali que, nesse momento, inclusive, que o programa está indo ao ar, a banca já está examinando, a gente já está um passo à frente, mas quantas equipes estão participando, compostas por que tipo de... No caso, foram 9 equipes inscritas que nós tivemos. E eles estão ali trabalhando, desenvolvendo a solução, e tem para tudo, para todos os lados. E com mentoria. Aí é que ponto interessante, que aí é o ponto que a gente fala de inovação aberta. É um desenvolvimento de uma solução tecnológica onde é trabalhada a várias mãos. Primeiro grupo de mãos, os estudantes que estão ali desenvolvendo, e aí entra os mentores. Quem são esses mentores? São pessoas que trabalham na área de inovação, pode ser um cara que trabalha na área de marketing, porque na hora que eles vão desenvolver esse produto, ele não só tem que criar, por exemplo, um aplicativo. Ele tem que criar o aplicativo, programar esse aplicativo, fazer a precificação desse aplicativo, como é que vai ser vendido, vai ter que montar a estratégia de marketing, de como vai ser feito o marketing disso. Isso tudo, gente, num tempo bem grande, 48 horas. Grande, né? 48 horas para poder trabalhar isso. Então, é um caminho que tem para os alunos bem interessante, que é trabalhar sob pressão. Sob pressão. Criativo, rápido, por isso que a equipe é de 5 pessoas de diferentes áreas. Então, tem um time ali que tem um aluno da agronomia, um aluno da veterinária,
um aluno da engenharia de automação e outro aluno da engenharia elétrica. E tem uma menina que ela é da administração e ela tem conhecimento na área de marketing. Então tem uma equipe, para mim, equipe perfeita. Então, um cara programando, outro cara desenvolvendo a parte técnica, outro cara já pensando como fazer estratégia de marketing e tudo mais. Isso até pode ser um começo de uma empresa, de uma startup? Sim, sim. Gente, a 99, a iFood e várias outras empresas surgiram de um evento de hackathon. É mesmo? Surgiu de um hackathon. Então, assim, a primeira ideia surgiu dentro de um hackathon. Então, ainda não... É um ponto que eu gosto... Eu faço uma crítica, mas é pensando na construção da melhoria dessa crítica. O Mato Grosso ainda é um celeiro ainda muito bom de produção, gigantesco, a gente sabe todo o potencial que tem, o que já tem como gigante dentro da produção agrícola, só que nós ainda temos uma cultura muito pouca ainda com relação à inovação. Então, o agronegócio pior ainda. Então, a gente percebe quando a gente fala hackathon, o pessoal fica, o que é hackathon? Quando você fala hackathon numa indústria, os caras já sabem o que é, porque você fala hackathon em Minas Gerais, em São Paulo, Espírito Santo, ou qualquer estado do Sudeste, ou Rio Grande do Sul, por exemplo, os caras já sabem já o que é. Então, a gente precisa de trabalhar essa semente, cultivar ela, por isso que a gente montou o hackathon aqui dentro da Green Farm, porque a Green Farm já é um evento, já é uma exposição focada com inovação, e é extremamente importante ter esse evento para poder já criar essa sementinha e melhorar essa cultura sobre a inovação. Inovação, você citou aqui em poucos segundos várias vezes essa palavra. E daí, na hora da banca examinar, que está fazendo isso nesse momento, a inovação ela é uma das exigências. De que maneira que avalia essa inovação? Não pode ter nada parecido, não pode ter nada igual? São vários pontos. O primeiro ponto está muito relacionado à questão, não pode ser um plágio, não pode ter plágio. O segundo ponto, não podemos ter a cópia, falar assim, plágio e cópia são coisas diferentes. Por exemplo, a 99 igual ao Uber, tem pequenas diferenças, só que cada uma tem uma proposta diferente de pegada, né? Então, eles olham essa questão, o quão criativo é o projeto. 2, o quanto que esse projeto tem de características para atender aquela demanda. 3, se ele atende os requisitos da parte de sustentabilidade ambiental, social e econômica, o quanto que isso tem capacidade financeira de sustentar, porque não adianta nada você desenvolver uma tecnologia extremamente inovadora, mas ela é cara, o produtor não vai conseguir comprar. E o quanto que é viável economicamente ela. Então, são vários fatores que eles analisam 6 pontos, e aí dá uma nota de 0 a 100. E o melhor de tudo nisso, que além de ganhar posições em primeiro, segundo, terceiro lugar, tem prêmio em dinheiro também, né? Tem prêmio em dinheiro, e aí eu agradeço muito o pessoal da Green Farm, agradeço a Randall, porque ela conseguiu pra gente uma premiação bem interessante, que é de R$6 mil para o primeiro lugar, R$4 mil para o segundo lugar e R$2 mil para o terceiro lugar. E além disso, o pessoal, né, da AgriHub vai estar incubando o primeiro lugar durante 1 ano para poder eles fomentarem e transformar essa solução numa empresa se eles tiverem interesse. Rapaz, isso aqui é tão bom porque uma das propostas da feira é fazer networking, que é isso aí, né? Você está criando uma equipe que vai desenvolver uma estratégia e o primeiro lugar já sai encaminhado. Encaminhado, é isso que é o legal. Então, eu falei com a Randa, brinquei com ela, falei, Randa, já pode preparar que saindo daqui eu já vou pensar na segunda edição já, para a gente conseguir trazer mais gente, desenvolver mais, pegar outras propostas. O muito interessante é você pegar um problema relacionado a uma empresa, até uma prefeitura. Igual eu estava conversando agora com a primeira-dama, falando com ela que seria interessante pegar na Secretaria de Agricultura qual é a problemática que a gente está tendo em Cuiabá, na agricultura de Cuiabá. Um problema é conectividade rural? Vamos fazer um hackathon que aí você não precisa de contratar uma pessoa para desenvolver uma solução. Cara, os meninos desenvolvem e quem sabe não pode ser os meninos contratados para trabalhar nessa solução dentro da prefeitura. Então a ideia é essa, por isso chama inovação aberta, porque ela é desenvolvida abertamente para poder levar para a solução para as pessoas. E amanhã, 10 horas, então, já vamos descobrir aí aqui dentro da Green Farm quem que vai ser a equipe grande vencedora. Exato. Nesse momento agora, os meninos estão ali, eu até corri aqui, não poderia ter corrido agora, mas você poderia, uma hora dessa, dar um spoiler pra gente. Mas não posso. O pessoal tá ali competindo agora, estão fazendo as apresentações deles, né, os pitches, e eu não falei o pitch. O pitch é uma apresentação que eles têm 5 minutos para poder apresentar tudo isso que a gente discutiu até agora. 2 dias inteiros discutindo, buscando alternativa para apresentar em 5 minutos. Exato, em 5 minutos. E eles têm 7 minutos para avaliação da banca. A banca são 4 pessoas. A diretora de tecnologia, transferência de tecnologia da UFMT, o diretor de inovação tecnológica do Instituto Federal do Mato Grosso, o secretário de inovação
diretor de inovação o meu pai, esqueci o nome do local agora, da prefeitura. E o quarto vai ser o diretor de inovação aqui da Teleturbo, que vai nos ajudar também, que o ano que vem provavelmente eles vão ser nossos patrocinadores. Já vou fazer spoiler aqui. Eu estou interessado já em levar essas ideias aí para outros lugares. Professor João Carlos Júnior, que é coordenador desse hackathon aqui, o Celeiro de Campeões. Parabéns pela iniciativa, muito bom. A gente fica feliz e desejamos sucesso para as próximas edições. Quero ver você também em Itapurá, cara. Tá ok, a gente vai estar lá. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu. O Agrodebate vai fazer um intervalo. Na volta a gente vai falar sobre problemas financeiros. Foi uma palestra que teve por aqui, como evitar. A gente vai conhecer aí uma equipe que está pronta para te ajudar. O intervalo é rápido, a gente já volta. Agrodebate dessa sexta-feira, dia 19, está de volta. O último dia do Agrodebate aqui dentro da Green Farm, direto da capital de Mato Grosso, Cuiabá. Bom, amigos, nesse último bloco do programa, a gente vai falar, eu consegui fazer uma entrevista com as meninas da Ogliari e Carvalho Assessoria, Soluções. Eles buscam soluções para o produtor rural, não somente para o produtor rural, mas nesse caso, produtor rural, por causa de endividamento, por conta de gestão dentro da fazenda. Muitos produtores acabam esquecendo ou se perderam no tempo quando deixaram de ser aquele colono, aquele simples produtor, e não se deram conta que fazem hoje a administração de uma grande empresa, né? Então é isso que elas fazem, buscam soluções para antes e depois, por conta do endividamento. Eu conversei com elas logo mais cedo e faço convite para você acompanhar essa entrevista junto com a doutora Elaine e a doutora Maria Rita. É isso, minha gente. Então, no primeiro dia de Green Farm, participaram aí de uma palestra muito importante que mostra um cenário que o produtor rural tem vivido, não dá para negar, a gente já conversou aqui no programa sobre RJs, a gente vai se aprofundar agora mais sobre esse assunto, que é o endividamento rural, e é um problema que ele pode ser resolvido. Então a gente vai conversar com especialistas nesse assunto, que palestraram no primeiro dia, nessa quarta-feira, dia 17. Estão aqui comigo, representando a Ogliari Carvalho Soluções, a doutora Elaine Ogliari, a Donatella, a Flora, a gente estava falando aqui, que são Donatella e Flora, mas enfim, vamos deixar as brincadeiras à parte. Mas a doutora Maria Rita também participando aqui, para a gente falar sobre esse que é algo que pode ser evitado, né? E um negócio interessante, eu não sei nem para quem, vou começar com você, doutora Maria Rita. Vocês chegaram num ponto, vocês falaram aquilo que todo mundo tem medo de falar e de ouvir. O produtor rural, ele não é só o produtor rural, qualquer pessoa, mas o produtor rural, ele tem um histórico de ser um bom pagador. Quando se fala em dar crédito para um produtor rural, muita gente vai de olhos fechados. Mas existe um problema e que muitas vezes não é uma causa direta do produtor pela administração dele, sim, por outros motivos, sejam eles climáticos ou etc. Mas isso deixa o produtor rural numa situação que ele não tem coragem de assumir que ele está endividado. Sim. Seja bem-vinda. Obrigada. E é justamente isso. Nós, com a empresa, estamos trazendo um olhar diferente para o produtor rural, e vamos falar aqui do produtor, porque estamos na Green Farm, né? Mas isso também serve para outras empresas, né? De outros setores, de outros segmentos. De olhar com cuidado, com cautela, com todos os documentos, com tudo que envolve a operação. E quando a gente fala de produtor rural, ele está, geralmente, não todos, está mais focado, né, no plantio, como está o solo e tal, e deixa de lado a parte de documentação, de como está a gestão da fazenda. E aí a gente vem e fala, mas tá, como você chegou a esse ponto, né? Já estamos falando daquele que já está endividado, né? Você foi deixando para lá, ou você não olhou com atenção para esses documentos, né? E aí é a hora que a gente entra trazendo soluções e um olhar mais criterioso para a parte de documentação e de gestão da fazenda. Teve até uma fala, agora eu não vou me recordar quem foi que falou, durante o
período da manhã, ontem ainda, no primeiro dia de evento, que o produtor, muitos produtores, eles começaram como colonos, e eles ainda não se deram conta que ele virou um CNPJ, ele deixou de ser um CPF, ele é um CNPJ, ele deixou de ser um pequeno produtor, ele se tornou um grande, médio produtor, e eu acho que isso está muito relacionado, doutora Elaine, gostaria que você explicasse para a gente quem é esse produtor, quem é esse produtor que está endividado, por que ele chegou a esse ponto e como a gente busca uma solução para esse caso, né? Porque deixa qualquer pessoa desestabilizada. A gente está falando de algo que está no nosso psicológico também. Sim. Então, o produtor, é o que você falou, ele está acostumado com a lavoura ele é um colono. Né? Então, mas houve uma evolução no agronegócio. Hoje é um mercado que movimenta bilhões, trilhões. E houve essa evolução. Em Mato Grosso, né, a gente está no Mato Grosso, e a gente percebe essa evolução, mas o produtor ele ainda tem essa resistência em entender que ele é um empresário. Sim. Então, sendo empresário, ele tem que olhar para dentro da fazenda dele com o olhar de empresário. E nós conhecemos, né? Nós somos do meio, então conhecemos muito bem as pessoas que trabalham com agro, são pessoas simples, geralmente já vieram também de uma criação muito simples, muitos deles nem puderam estudar, só sabem trabalhar, e agora vêm as novas gerações, né? Então, as novas gerações estão conseguindo entender um pouco mais, né, geralmente que se trata de uma empresa, então tentando trazer isso para as novas, para a produção, né, das novas perspectivas aí do agro. Mas até se chegar nesse momento de se entender que é uma empresa, o produtor ele vai tentando caminhar sozinho, ele não pede ajuda, né, e geralmente ele é muito desconfiado. Então, quando você chega com uma solução para ele, ele acha que não, que ele sabe cuidar daquilo, e que ele nasceu fazendo isso, então ele sabe o que ele está fazendo. E aí é mais difícil você colocar isso na cabeça do produtor e ele entender que realmente ele precisa de uma ajuda. Então, o perfil, né, dos produtores que passam por maiores dificuldades são esses, assim, os que demoram a entender, né, que o crédito bancário está caro e que quanto mais você procura o banco, mais você pode se endividar, porque se você não tiver uma ajuda de um consultor financeiro que vai mostrar ali para ele, olha, vou mostrar, né, para o banco, na hora de pegar o empréstimo, olha, pelo que eu produzo, eu consigo pagar essa dívida daqui 5, 10 anos, sem comprometer o meu caixa atual. Então, é isso que o produtor precisa, sabe? Ele precisa dessa ajuda, desse olhar. Não é uma tarefa fácil. Ele deixa de ser um produtor rural para ser um administrador. Exatamente. E aí que tá. Ele não quer ser administrador. Ele gosta de ir para a roça, ele gosta de cuidar da lavoura. Se é para acordar 4 horas da manhã e dormir às 10 da noite, mas lá na roça, para ele tá tudo bem. Mas mexeu com papel, com a administração, aí já não é com ele. Doutora Maria Rita, inclusive a prevenção, né? Prevenção sempre vai ser o melhor. Sim. Eu não quero ficar doente, então eu vou tentar ter uma boa alimentação, é mais ou menos isso também para a vida, a saúde financeira de uma propriedade rural. Sim, ontem na palestra, a gente, né, falando, fazendo essa reflexão, eu chamei o público para essa reflexão, que prevenir sempre será melhor que remediar. E aí no campo não é diferente. Aquele produtor que ele deixou de lado esse pensamento que a doutora Elaine falou, de que ele só tem que se preocupar com o campo e deixar de lado a gestão, a condução da gestão da fazenda, ele já está meio passo à frente dos demais. Então, ele fazendo uma gestão, a gente usou o termo ontem, compliance.
que para alguns já soa familiar e para outros já tem o que é isso, afinal de contas, o que é isso, né? E aí ontem eu fiz uma explicação de forma bem didática e leiga, que nada mais é que entrar em conformidade com as leis, normas, tanto externas quanto internas. Por que eu falo interna? Porque às vezes a pessoa fica tão focada em cumprir a lei, cumprir as normas, aí a gente entra na parte fiscal, trabalhista, contratual, e ela esquece das regras internas da fazenda, né? Nós, percorrendo a feira, alguns produtores trocando alguma ideia, os produtores falam assim, pois é, a minha fazenda está tendo muita quebra de maquinário, eu estou tendo que comprar muitos equipamentos, porque o pessoal não faz o armazenamento correto, né? Não armazena de forma correta, e aí isso vai estragando, vai perecendo, aí a gente fala, olha, é porque falta regras claras, e aí a gestão tem que fazer isso. Não é o funcionário que tem que fazer. Alguns, obviamente, vai ter essa consciência, mas outros não, precisam de direcionamento. Então, além da parte contratual, nós também temos que olhar para as normas internas. São regras quando você tem uma empresa. A gente está falando de uma empresa. Sim, é uma empresa. É uma empresa. Então, quando você tem uma empresa, você precisa colocar regras. Você está começando a ter uma quantidade de funcionários, vai ter briga entre eles, problemas vão surgir que a gente ainda não sabe. É por isso que as regras, elas valem, elas entram, no teu caso, da prevenção. Sim, da prevenção. Tudo isso é feito nas empresas, a gente trata isso com regimento interno, código de ética, de conduta. Isso facilmente pode ser feito na fazenda. Até de forma muito mais didática e clara. Você pode colocar nas áreas comuns da circulação dos funcionários, dentro dos galpões, as regras de, esse equipamento você vai deixar no armário, vai após o uso, fazer a limpeza. Por que eu falo disso? Às vezes pode passar desapercebido ou um detalhe bobo, mas isso vai impactar no caixa da empresa. Você tendo uma recorrência de recompra de material, uma recorrência de envio desse maquinário para a mecânica, para aquisição de peças, isso tudo está impactando o financeiro. Né? E aí tem também a questão da prevenção dos contratos, olhar o contrato das cláusulas que tem uma redação de que se não entregar aquele produto em determinada época, em determinada quantidade, a multa é muito grande. E se não há uma consultoria, uma assessoria olhando esses contratos, se ele não conseguir, por algum motivo, entregar num dia, no outro dia já vai incidir uma multa que vai impactar no caixa da fazenda. Doutora Elaine, isso diretamente está ligado com os gastos aí, né? Porque às vezes vai aparecer uma multa que ninguém está esperando. E aí, quando a gente fala de propriedade rural, a gente está falando de números altos, né? Altíssimos. A gente tem exemplos, né, de clientes nossos que, por não seguirem regras de compliance, acabaram levando multas ambientais estrondosas. Aí você tem apreensão de maquinário, você tem pagamento de multa, né, que são altas. Aí tem o custo do advogado, que aí, nesse caso é alto também, porque daí já passou da prevenção, aí foi para a tentativa de solução ali, para remediar. Né? Então, isso impacta substancialmente no caixa da fazenda, porque é um custo que você não está esperando. Né? Então, descumprir, né, regras, normas, isso com certeza impacta. A gente tem custos fixos e custos variáveis. E o custo variável para uma fazenda, ele não os números não são como numa empresa aí, dentro desse comércio. É uma coisa maior que a outra, né? Tem, e geralmente essas fazendas, a gente até comenta, não tem contingente de valores como determinadas empresas têm. Eu falo, olha, para caso surja uma situação nesse sentido, nós temos um contingente para suprir, né, essa necessidade, né, o susto, né, o rompante. Geralmente nessas fazendas das quais a gente
adentra para fazer assessoria, consultoria, dificilmente tem um contingente para suprir esse susto ali de uma situação, de uma área que foi embargada, do maquinário que foi embargado, né, dessas multas ambientais. Então, a gente já está falando de endividamento, né? Então, eles já têm esse problema de gestão financeira. Eles não têm essa visão de, olha, deixar separado um caixa para uma eventualidade. Até porque a gente tem acompanhado, né, a evolução aí do endividamento e o custo da lavoura está comendo todo o lucro do produtor. Então, nesses tempos de crise é que você tem que aprender, né, a cuidar do fluxo de caixa, trabalhar, né, com o que se tem, tentar não pegar tanto dinheiro de banco e tentar trabalhar realmente com o que tem, porque o produtor, da noite para o dia, ele pode quebrar, porque se tem um problema climático aí na lavoura dele, pode perder uma lavoura toda, é uma quebra. E aí até uma questão que nós estávamos comentando no fórum de endividamento que teve lá na segunda-feira da ProSoja, que o presidente trouxe essa questão com o aumento das recuperações judiciais, empresas que trabalham com agro, às vezes o produtor está com a safra toda dentro dessa empresa e a empresa entra em RJ e ele perdeu toda a produção dele. Então, ele não tem o produto, não tem o dinheiro para pagar o custo que ele teve da safra, e aí ele acaba entrando também naquela do dominó, né? Sabe que eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, sobre a empresa, uma empresa ali que ele armazenou. E aí entra uma outra discussão que a gente sempre traz aqui dentro do agrodebate, que é a importância do produtor ele poder ter o seu próprio armazém dentro da propriedade. Isso é muito importante, ele poder comercializar a hora que ele quer. Isso também está dentro dos custos que a gente pode ter e cálculos, que inclusive, já entrando no assunto da empresa de vocês, que é uma empresa que busca soluções, né? Você estava me falando, doutora Maria Rita, que você faz um raio-x, né? Raio-x da propriedade. Nós usamos esse termo porque para a gente fazer qualquer diagnóstico da onde está a dor desse produtor, nós precisamos adentrar profundamente em tudo. E aí nós estamos falando da parte da documentação, dos contratos, tudo. Então nós vamos fazer um raio-x de tudo que está acontecendo ali. E aí nossa equipe é multidisciplinar, temos contadores, advogados, especialistas em mercado tributário, trabalhista, ambiental, contratual. Então as empresas, né, são as financiadoras. Então a gente tem como usar de todos os meios para ajudar esse produtor a não chegar no judiciário. Então, o objetivo, quando a gente fala soluções inteligentes, é isso. É evitar que chegue. E se chegar, ele já está com meio caminho andado, né? Já está, pelo menos, com os documentos organizados, porque acontece muito da gente solicitar documento e o produtor fala, mas eu não tenho. O que é isso? O que é isso? Eu não sabia que eu tinha que ter. Aí vocês ficam mais desesperadas ainda. Complicado. Você podia ir um balanço da empresa, às vezes da empresa, um balanço e não tem. Balanço só do meu filho lá em casa. Eu vou ter que trazer aqui, doutora? Mais ou menos. Não, mas assim, não é querer menosprezar também o produtor, mas serve para qualquer pessoa que está nos assistindo, né? Às vezes a gente não sabe. E essa história do produtor, ele deixar de ser colono para ele se tornar um administrador, é um fato, não temos dúvida disso, e ele tem que, não adianta, ele não tem para onde correr, né? Não dá para voltar atrás. E se chegou nesse porte, graças a Deus, que bom, mas ele tem que continuar a luta, porque ele lutou esse tempo todo, ele tem que continuar batalhando mais ainda, porque tem muita coisa para ver, e vocês estão aí para ajudar. Sim, e aí é uma gama bem grande. E planejar é a hora, né? A gente está falando tanto do colono, é porque o colono ele já tem aquela mentalidade
Então, só dele saber que ele tem ali, nós estamos falando também de empresas familiares, né, Elane? A grande parte dessa rede é de empresas familiares, né? Ela é conduzida, ali está o patriarca da família, a mãe, aí os filhos casam, tem as noras, aí tem os netos. Às vezes está na terceira, quarta geração, é o que a gente vê no dia a dia da nossa empresa, a gente vê que já está na quarta geração. Então, um planejamento adequado, essa empresa sempre vai estar em constante crescimento, porque ela vai estar preparada para saber onde cada peça vai estar. É o que a empresa, uma empresa que a gente diz comum, já tem estabelecido, né? Que é o plano de cargos e salários, ela já tem tudo como vai ser, quem vai conduzir, quem entra no lugar de quem, se alguém faltar, quem vai substituir, determinado. E por que não a Fazenda não pode fazer isso? Pode, né? Não é uma simples proposta, é uma realidade que... É uma realidade que muitos já estão fazendo, está tendo sucesso, estão deixando de entrar no endividamento. Nós estamos falando daquele que já está no endividamento, mas também podemos falar daqueles que deixaram de entrar porque fez uma boa gestão. Dá para a gente falar de números de economia? Empresas saudáveis. Empresas saudáveis. Dá para a gente falar de números de economia? Porcentagem? O que dá para a gente garantir? Ou é arriscado a gente falar isso? Depende do tamanho da propriedade? Depende muito. Depende do tamanho da propriedade, de como está a saúde financeira, da quantidade de membros da família. Quem de vocês veio de família produtora? Eu. Então tem muita... Eu tenho bastante bagagem de... lugar de fala, né? Isso, eu estava querendo lembrar isso. Local de fala. O problema da governança, né? Como eu estou fora, né? Eu sou a ovelha negra, porque eu sou advogada. Mas você ouve os casos. Lá no grupo da família rola. Sim, com certeza. Então, assim, a governança hoje é o que está deixando as empresas mais sólidas. Por quê? Na governança, vai se estabelecer ali qual filho tem a capacidade para gerir algum tipo de um armazém, qual que vai trabalhar lá na lavoura, quem que vai trabalhar com pessoas, ou nenhum sabe lidar com pessoas, a gente vai ter que contratar alguém de fora, porque aqui ninguém consegue tratar como funcionário. Então, esse tipo de trabalho é importante e é difícil. Você está lidando com pessoas também, né? Eu mesmo não sirvo para ser gestor. Eu já descobri, eu já tentei, eu não sirvo para ser gestor. Eu já falei, eu sou criador de conteúdo, eu faço isso aqui, ó. Agora, gerir pessoas não é comigo. Olhar a aptidão de cada um. Né? Às vezes ele nem está inserido mesmo naquele mundo, né? E quando você fala do família, não é bem assim. É porque optou por outra profissão, mas contribui de forma assertiva dentro da família, dentro da fazenda. Viu só? Ei, meninas, no começo eu falei de Flora e Donatella. Vocês que se apelidaram, né? Disso aí a gente tem... Não é bullying, né? Não é bullying, não é? Não teve um negócio aí? Que história é essa de Flora e Donatella? É porque a gente é totalmente desproporcional uma da outra. A Maria é alta, né? E morena. E eu sou pequenininha e loirinha. Então, é totalmente desproporcional. E aí a gente vai tirar foto pela empresa, ela falou, eu vou subir num caixote. Aí ela falou, mas todo mundo sabe que você é muito pequena. Então, nós somos a Flora e a Donatella. Que beijinho doce! Meninas, obrigado, tá, pela participação. Olha só, eu vou dar um presentinho para vocês. Tá muito quente por aqui. Uma água, uma hora dessa. Para quem não esteve, não passou aqui, está 41 graus na sombra, né? Na sombra. Meninas, obrigado pela participação de vocês. Prazer. Prazer, agradecemos o convite e trouxemos aqui
um mimo Tava de olho nesse chapéu. da Imobiliária Carvalho Soluções. Espero que faça bom uso nesse Obrigado. calor aí, nesse sol. Deixa eu ver se cabe na minha cabeça, porque eu sou cabeçudo, sabe? Cara, eu tô ótimo. Gostei. Obrigado, tá? Obrigada. Parabéns a vocês pelo trabalho. Que continuem. E pessoal, vamos fazer um jabá de vocês aí, né? Vamos jogar redes sociais, porque eu acho que vocês estão vindo com um diferencial. Eu não tinha visto alguém que fizesse um trabalho como esse de vocês. Vou dar uma... Vou fazer meu jabá. Faz aí, vai. A ideia da empresa nasceu porque nós estamos acompanhando a dificuldade do produtor, né, que ele vem passando, e o crescente número de recuperações judiciais. E, às vezes, a recuperação judicial, ela é vendida de uma forma, né, como uma salvação, e que realmente não se aplica para todos os produtores. Às vezes ele nem precisa e está entrando achando que isso vai ser a salvação dele, e não é. E aí é um processo caro, é um processo que, além de ser caro financeiramente, ele é caro emocionalmente, porque não é fácil para o produtor assumir que ele está em dificuldade, como nós já falamos. E aí, quando se tem uma recuperação judicial, isso atinge o interior dele. E o produtor, ele é uma pessoa que, naturalmente, ele é honesto, ele quer honrar os compromissos dele. E quando ele chega nesse limite, é dolorido para ele, é vergonhoso. Então, o que nós imaginamos? Eu vindo dessa área, eu imaginei, né, me colocando no lugar. E cheguei para Maria e comentei: Maria, nós temos que ajudar de uma outra forma. Por que a gente já não tenta ajudar de baixo, né? Então, para tentar que ele cresça saudável. E foi essa a nossa intenção. Para evitar ver cenas como essa. E aí a empresa vem justamente saindo do tradicional, que é só já dar o remédio. A gente quer dar a vacina, a gente quer evitar. Então, nós oferecemos várias soluções, planejamento tributário, de holds, planejamento da sucessão patrimonial, né, indo lá do início da nossa conversa, né, passando dos pais para os filhos, para as outras gerações, o compliance trabalhista para evitar passivos, as questões ambientais. Então, assim, é uma gama extensa de serviços extrajudiciais para prevenir chegar na tão temida recuperação judicial e também do endividamento. De maneira geral. De maneira geral. Instagram é o Ogliari. É o OC Soluções, né? Sem o C. OC Soluções MT. Dá para falar com vocês por ali. Dá para falar. Tirar dúvidas. Sim, vai lá, nós postamos constantemente conteúdos de arte, com bastante informações, né? Trazendo resolução de dúvidas, situações práticas ali. Eu acho que por ali tá os nossos contatos, nosso endereço. É um primeiro contato para já, às vezes, identificar. E no nosso site também tem ali uma caixinha que você pode já colocar seus dados, falar qual é o problema que mais te aflige, e a gente já vai pontualmente naquele. Ela já direciona. Preparando o raio-x. Parabéns pelo trabalho de vocês, obrigado pela participação. Eu acho que vou dar mais um presente. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar para os seus ouvintes, os primeiros 10 que preencherem lá no site, vão ganhar um diagnóstico pré-diagnóstico gratuito. Para a gente fazer esse diagnóstico de raio-x, escolhe lá uma das opções que está incomodando e a gente vai fazer esse diagnóstico gratuitamente. Ouviu? Produtor Rural, alô, vamos lá. Primeiro contato aí, então, com as meninas no site. Sim, no site. No www.ogliaricarvalho.com.br, certo? 10 primeiros. 10 primeiros. Assim
o vídeo for. Aham. Então, nessa sexta-feira, a partir dessa sexta-feira aí, os 10 primeiros que entrarem em contato com vocês, Preencher o formulário formulário. no site, vão ganhar o diagnóstico, pré-diagnóstico, e aí nós vamos entrar em contato. Show. Meninas, mais uma vez, obrigado, tá? Parabéns. O trabalho de vocês vai muito além disso aqui. Eu gostei muito da entrevista. Obrigado. Obrigada. E é isso. Espero que as dicas tenham sido boas. Espero que você tenha aproveitado. O Agrodebate vai se despedindo dessa linda feira que foi a Green Farm. Amanhã ainda tem programação, você que vai participar. Tem programação ainda aí com palestras, que termina ali por volta do meio-dia. Ainda tem programação para ovinos, né? Cássio Carolo vai falar, um grande nome da ovinocultura no estado de Mato Grosso. Ele já esteve aqui no Agrodebate, inclusive. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na semana que vem a gente volta para os estúdios, voltamos à programação normal e a gente se vê. Um bom final de semana para você. Grande abraço, não se esqueça, amanhã ainda tem programação, tem festival rústico. Ralph vai cantar por aqui. Enfim, bom final de semana, minha gente. Segunda-feira o Agrodebate está de volta. Até lá.